Amém, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque nossos corações são como dos discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus manifestava e mostrava a eles, Senhor Deus, quem Ele era através da palavra, o coração deles ardia, Senhor Deus. É o que nós queremos, sempre. Que, Senhor Deus, à medida que nossas mentes, Senhor Pai, estão sendo, Senhor Deus, abastecidas com a lenha da verdade, o Teu Espírito incendeie essa lenha, Senhor Pai, em nossos corações, para que haja, Senhor Pai, aquilo que, Senhor Deus, só o Teu Espírito dá, as afeições quentes, que precisam ser alimentadas somente pela verdade, e, Senhor Deus, essas afeições fluírem, Senhor Pai, ó Deus, de uma maneira que Te honre, Te glorifique, seja um deleite para os nossos corações somente em Cristo, e nos faça testemunhas ousadas, Senhor Pai, da verdade em nosso mundo, que nós possamos, Senhor Pai, mostrar de todas as formas, Senhor Deus, tudo que Teu Filho é, aprendendo tudo que Ele é somente na Tua palavra, porque não há nenhum outro lugar, Senhor Pai, onde possamos ter uma visão, Senhor Deus, verdadeira, completa e plena de Cristo, a não ser na palavra, e não há nenhuma outra pessoa na qual nós podemos ver a Tua glória completa e plena, a não ser na pessoa do Teu Filho. Então, que nessa noite nossos corações sejam alargados, nossos olhos abertos, para contemplarmos mais dessa beleza, e como igreja sermos transformados, em nome de Jesus. Amém, amém. A gente está vivendo num mundo que está mudando rapidamente, principalmente com toda a tecnologia que nós temos. Isso parece muito mais acelerado, né, aos nossos olhos. Está tudo em fluxo, e parece que mais do que nunca é apropriado, não é? Sempre é a verdade das nossas vidas, mas como é apropriado lembrarmos sempre do que Tiago disse, não é, que todas as nossas afirmações devem ser precedidas por "se Deus quiser, nós faremos isso e aquilo". Por exemplo, nós ansiamos estar reunidos como igreja, todos juntos, e se Deus quiser, faremos isso o mais rápido possível, não é? Mas mesmo em um mundo em fluxo, mesmo tendo essas dificuldades momentâneas, muitas das vezes nós temos obstáculos nas nossas vidas individuais, às vezes temos esses obstáculos coletivos. Apesar de todas essas coisas mudando o tempo inteiro, nós temos um Deus imutável, um Deus firme, um Deus fiel, um Deus que é o mesmo para sempre. Então nós não devemos nos concentrar nas mudanças no mundo, no que acontece momento após momento, e nos amedrontarmos. Enfim, Jesus ainda está sentado em seu trono, não é? À direita do Pai. Ele está mantendo todas as coisas pela palavra do seu poder. Romanos 8:28 não desapareceu por nenhum fato pessoal em nossas vidas, ou por esse fato global, como a pandemia. Deus continua operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu chamado. Em meio a uma pandemia global, há uma tentação em nós pensarmos que a vida está em pausa, por um mês, 2, quem sabe, mas ao longo da história e nas páginas da Bíblia, da Escritura, quando as coisas pioraram, o povo de Deus continuou. Não só continuou, na escuridão das grandes dificuldades, principalmente quando o mundo inteiro é atingido, essa escuridão faz o povo de Deus brilhar ainda mais. É assim a história. Nos dias maus e sombrios, as boas novas de Deus brilham intensamente, e devem brilhar intensamente através da igreja, através da proclamação da palavra, através da ousadia, do descanso. Então, Deus quer mostrar algo ao mundo inteiro nesse momento, através de nós. Outro dia eu estava mencionando num texto um diálogo que na obra O Senhor dos Anéis há entre Frodo e Gandalf, em que Frodo diz assim: "Eu não fui criado para correr perigos", chorou Frodo. "Eu gostaria de jamais ter visto o anel. Por que ele veio até a mim? Por que eu fui escolhido? Por que eu estou vivendo nessa época? Tais questões não podem ser respondidas", disse Gandalf,
Pode estar certo de que não foi por qualquer mérito que os demais não possuem, não pelo poder ou sabedoria de alguma forma. O fato é que você vive nessa época, é que você foi escolhido e, portanto, deve utilizar a sua vida, o coração e tudo que você possui para viver essa época. Eu acho que isso parece apropriado para nós, que estamos, a gente poderia dizer, não queria viver esse momento, não queria viver no meio de uma pandemia do Covid-19, não queria que isso fizesse parte das minhas memórias, não queria ouvir as histórias tristes, mas essa é uma oportunidade única, não é? Para o povo de Deus mostrar a esperança, o deleite, o gozo e a paz que ele tem em Cristo. Você tem agido assim? Nós temos agido assim? Essa é a pergunta, não é? E igual a Frodo, Jeremias falou a mesma coisa, não é? Jeremias diz assim, Jeremias 1, 6, 8 e 18. Então ele disse Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eu vou botar você contra o país inteiro, contra os poderosos. Deus ordenou Jeremias a ser algo que era totalmente se colocar numa posição que naturalmente os seres humanos não querem se colocar. Ele tinha que despertar Israel da sua sonolenta complacência, e nós sabemos que a mensagem de Jeremias não era humanista. As pessoas não iam gostar de ouvir, não é? Elas iam serem chamadas a enfrentar o fato de não viverem para a glória de Deus. E nós possuímos muitas práticas com Jeremias para levantar toda espécie de desculpas e justificativas de incapacidade. Ele está falando da juventude dele, de que ele não sabia falar. A gente inventa todas essas coisas para deixar de enfrentar a realidade de que nós não estamos confiando em Deus. Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele tinha 20 e poucos anos, então ele se coloca assim. Ele era jovem, se sentia incapaz. Ele não tinha notas altas na escola divina, ele achava que ele era uma pessoa simplesmente comum, que ele não foi feito para correr perigos. É como Frodo disse para Gandalf, eu não fui feito para correr perigos, eu quero estar num lugar seguro. Então Deus chamou ele e enviou ele, disse, você vai ser uma parede de bronze, eu vou colocar você contra todos os príncipes e reis de Judá. E nós sabemos que Jeremias, durante 40 anos, foi fiel a Deus, e aquelas pessoas se mantiveram duras, não é? Mas Deus disse, eles vão saber que houve um profeta em Israel, e você vai brilhar como a luz no meio da escuridão. Esse é o nosso chamado. Não importa o que Deus vai fazer com a nossa obediência, não é? Nós nunca decidimos o que Deus faz com a nossa obediência. Nós queremos obedecer a Deus. É como o Sadraque, Mesaque e Abednego que disse, rei, Deus é capaz de nos livrar das tuas mãos, mas se ele não livrar, nós não vamos fazer o que tu estás mandando. Ou seja, nós não fazemos as coisas para controlar o resultado da nossa obediência. A gente tem um coração para obedecer a Deus, e Deus faça o que quiser dessa obediência. Ele pode deixar a fornalha nos queimar ou não. A razão da obediência não era não ser queimado pela fornalha ou não. Você vê que eles mostram um deleite, um gozo e um descanso em Deus. Isso me lembra uma frase famosa do Enfio, que dizia assim, se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. A gente não olha para a vida de Jeremias e ficamos pensando em quais foram os resultados. Ora, Jeremias viveu para a glória de Deus durante toda a sua vida, e é isso que nós fomos chamados para viver. Agora, como podemos fazer isso em dias
especialmente como os nossos. Então, para isso eu quero ler 1 Pedro 3, 17, de 13 a 17, que eu acho que nos direciona para isso. Diz assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, por serem servos de Deus, vocês são felizes. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados e ansiosos. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram obedecendo do que praticando o mal. Então, quando nós oramos, Cristo nos ensinou nos deu um modelo de oração. Quando nós oramos a oração do Senhor, qual é o primeiro pedido? A coisa central na oração. A primeira coisa é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vimos no domingo de manhã, no domingo à noite, como Jesus ora no capítulo 17, e ele começa a oração dizendo: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Então, a primeira petição é essa, e você vê que Jesus, no dia mais escuro, é nisso que ele está focado, porque a primeira prioridade no coração de Jesus é o nome do Pai ser glorificado, ser santificado. É por isso que quando ele vai nos ensinar a orar, essa é a coisa: santificado seja o seu nome. Na verdade, esse, eu já disse aqui, é o único pedido real. O resto é só aquilo que é necessário para que o nome de Deus seja santificado. Venha a nós o teu reino, para que o teu nome seja santificado. Seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja santificado. Perdoa as nossas dívidas, porque se eu não sou um homem perdoado, como o seu nome seria santificado? Enfim, então a primeira prioridade no coração de Jesus é santificar o nome do Pai. E a primeira prioridade no coração de todo mundo é que está em Cristo também. É a primeira prioridade dos homens regenerados. Nós oramos em primeiro lugar: Pai, faça com que o teu nome seja santificado. Então nós estamos vivendo esse momento, pandemia, medo. Qual é o primeiro pedido? Qual é aquilo que nós colocamos diante de Deus? Pai, santifica o seu nome através das nossas vidas no meio disso. Santifica o teu nome em mim, santifica o teu nome na igreja, santifica o teu nome nessa situação em todo mundo. Trabalhe com poder soberano para trazer corações ao lugar em que cada um daqueles que tu chamaste santifiquem o teu nome, independente daquilo que venha a acontecer ou não. Como nós estávamos mencionando Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles falaram? Rei, Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, nós também não importa. Ou seja, nós vamos santificar o nome dEle. Nós vamos mostrar que o nome dEle vale infinitamente mais do que fornalhas e do que os nossos corpos. Então, essa palavra santificada é a mesma palavra que Pedro usa no versículo 15 desse texto, quando ele diz: santifica a Cristo como Senhor em seus corações. Ele usa exatamente a mesma palavra que Jesus usou lá: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pedro aqui diz a mesma coisa: santifique a Cristo como Senhor em vossos corações. Ou seja, se nós pedimos a Deus, santificado seja o seu nome, se nós vimos Jesus orando, Pai, glorifica o teu filho para que ele glorifique o teu nome, para que ele santifique o seu nome no mundo. Então, Pedro está dizendo aqui: olha, santifique a Cristo como Senhor em vossos corações. Santifique a Cristo como Senhor em seus corações. É a mesma coisa, né? Cristo é Deus conosco. Nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Ele e o Pai são um, e santificar o nome de Deus, Pai, e santificar o nome de Cristo é a mesma coisa. Porque são um. O que significa santificar, então, Cristo como Senhor? Isso nos dá parâmetros para não falarmos coisas ou orarmos coisas sem sentido.
não é? Só com sentidos vagos em que nós não agimos de uma maneira que está de acordo com a nossa oração. Então, isso significa considerar como a coisa mais gloriosa, santa, separada de tudo, em todo o universo. Então, é considerar Jesus como único. Pedro está dizendo: se vocês sofrerem, santifiquem Cristo em seus corações. Então, sem igual, considerar Ele único, sem rival em valor, sem rival em beleza, sem rival em deleite, sem rival em retidão, sem rival em bondade. É por isso que a NVI, ela não usou a palavra santifique Cristo em vossos corações. Ela disse: separe Cristo como Senhor. De fato, o original está falando santifique, mas santificar e separar tem a mesma raiz, não é? Ou seja, coloque Ele, porque a Bíblia diz que só Deus é santo, que Ele está separado da criação. Tudo é criação e Ele é o Criador. Então, Ele é separado, Ele é transcendente. O cosmo é tudo menos Deus. Então Ele está numa categoria sozinho. E é isso que Pedro está dizendo quando fala: santifique Cristo em vossos corações, se vocês sofrerem. E essas pessoas que Pedro está escrevendo estão vivendo uma ameaça muito maior do que nós estamos vivendo em nossos dias. Eles estão sendo mortos, perseguidos, presos, caçados. Eles estão realmente na fornalha. Mas Pedro está dizendo: coloque Jesus numa categoria sozinho, no lugar mais alto, de maior valor, como o tesouro mais supremo, como a maior admiração, como a coisa mais importante para vocês, o prêmio mais querido, o prêmio mais desejado, e aquele que você estima, aquele que você honra e ama mais do que todas as coisas, mais do que a vida e todas as coisas do mundo, e todas as coisas do mundo somadas, né? Ainda que você somasse todas as coisas boas que Deus deu a você no mundo. Então, admire especialmente o seu senhorio, Pedro está dizendo, porque ele diz: santifique a Cristo em seu coração como o Senhor. Então, especialmente se inclinando alegremente ao seu senhorio, ou seja, fique admirado com o senhorio de Cristo sobre o universo. Óbvio que era fácil, sendo perseguido pelo Império Romano, preso, morto, você acabar olhando para o poder do Império Romano e, em vez de você santificar a Cristo como Senhor no coração, ver esses poderes como algo maior e mais temível do que Cristo. Ele está dizendo o seguinte: curve-se diante do seu governo soberano. Todas as coisas estão sobre o seu governo soberano. Santifique Ele então como Senhor em vossos corações. Trema de alegria e gozo pela majestade dele, que diz assim, por exemplo, em Isaías 44:13: não há quem possa livrar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Está vendo? Deus faz tudo o que quer. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode cair sem Deus determinar isso, nem um pardal, nem vírus pelo mundo, nem o Império Romano que estava perseguindo Deus, nada. Então, santificar é o tipo de honra que você dá a esse grande Rei soberano, infinito, justo. Ele está dizendo então: santifique Cristo como Senhor, como Rei, santifique em seus corações. Ele assim: não tema o homem, e diz: não tema o que o homem teme, santifique a Cristo nos vossos corações. Agora, o que santificar ou separar ou glorificar a Cristo como Senhor tem a ver com as outras sentenças, as outras preocupações do texto. Ser zeloso em fazer a vontade de Deus, sofrer de tal maneira, se é necessário, se essa é a vontade de Deus, de uma maneira que Deus seja glorificado, ser destemido, não ficar amedrontado, apavorado, ser reverente, dar a razão da nossa esperança. O que essas coisas têm relação? Porque ele chama todas essas coisas de santificar Cristo em nossos corações como Senhor. Nós podemos ver a resposta se lermos
atentamente os versos 14b e 15, que diz assim: não temam aquilo que eles temem. Eles quem? Todos os outros homens. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Em outras palavras, santificar Cristo como Senhor em seus corações é a alternativa à impiedade. Ele diz: não temam o que eles temem, nem fiquem consternados. Não tema o homem, não tema o que o homem teme. Santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Portanto, há algo sobre o destemor que Pedro está chamando os filhos de Deus aqui, diante das ameaças dos homens, das ameaças à vida deles, das ameaças aos bens, à família deles, enfim, há algo sobre o destemor diante dessas ameaças que honra a Cristo como Senhor, e há algo diante de todas essas ameaças que desonra a Cristo como Senhor. E o que é isso? Por que o destemor santifica Cristo? Porque Pedro disse que eles não devem temer e, em vez disso, santificar a Cristo no coração como Senhor. Por que o destemor santifica Cristo? Essa devia ser a pergunta. Por que Pedro fala para um povo que estava sob a ameaça da sua vida, de tortura, de morte, de violência, de prisão? E por que ele disse que o destemor deles santificaria Cristo em seus corações? A resposta é dada quando continuamos lendo o versículo 15. Santifica a Cristo como Senhor em seus corações, como e por estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, ele diz: vocês vão santificar Ele como Senhor quando essas pessoas verem vocês sobre essas ameaças e virem uma esperança tão grande em vocês que elas vão querer saber a razão. E esse destemor de vocês, por causa da esperança, vai santificar Cristo como Senhor em vossos corações. Então, como Cristo é santificado pela boa defesa, pela resposta adequada da esperança que há em nossos corações? A resposta é que Cristo é essa esperança. Então as pessoas iam perguntar a eles: por que vocês não estão com medo? Por que vocês não estão apavorados? Qual é a razão dessa esperança? Por que Pedro disse que quando eles dessem a razão da esperança, Cristo ia ser santificado como Senhor no coração deles? Porque a resposta é que Cristo é essa esperança. Ele é o fundamento e o objetivo da vida. Quando a nossa esperança parece forte, quando a nossa esperança é invencível diante do que eles estavam experimentando, ameaça de morte, ameaça de tortura, prisão, enfim, todos os horrores, ou quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante da fornalha, ou quando Daniel está diante dos leões, quando a nossa esperança parece assim invencível, e Cristo é a nossa esperança, então Ele é mostrado como Senhor, Ele é santificado como Senhor, Ele é exaltado como Senhor. Mas quando Cristo, que é a nossa esperança, não é suficiente para essas coisas, é óbvio que nós não estamos santificando Cristo como Senhor, nós estamos dizendo: Ele é uma esperança fraca, Ele é quase nada, isso aí é muito maior do que Ele, porque isso aí é maior do que a minha esperança, eu não tenho esperança para ir em frente. Ou seja, é óbvio que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dizendo: Deus, que é a minha esperança, é maior do que a fornalha, ou é maior que o fogo que pode me queimar. Portanto, Ele é santificado e honrado quando nós mostramos que nossa esperança é inabalável, porque se Ele é a nossa esperança, e a nossa esperança é inabalável, nós estamos santificando Ele como Senhor, dizendo: Ele é inabalável, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre você, Ele é o Senhor sobre mim, é o Senhor sobre a fornalha, Ele é o Senhor sobre o Império Romano, Ele é o Senhor sobre a pandemia global, Ele é o Senhor sobre tudo. Quando a nossa esperança é inabalável diante de todas essas coisas, é mostrada ao mundo, Jesus é santificado em nossos corações como Senhor. Senão, não é. Então agora nós podemos ver a ligação entre o destemor
e o santificar Cristo como Senhor. Pedro diz: não tema a intimidação deles, e algumas vezes não tema o que eles temem, porque é óbvio que eles temeriam o que os cristãos estavam enfrentando, e é óbvio que por isso que eles estão espantados, perguntando qual é a razão da esperança deles diante daquela situação. E diz: nem se preocupe, mas santifique a Cristo como Senhor em seus corações, mesmo que venham a sofrer, vocês serão felizes, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão dessa esperança que há em vocês. Então o destemor santifica Cristo como Senhor, porque o destemor mostra que nossa esperança é inabalável. O destemor é o testemunho claro de que nossa esperança não é algo que nós cantamos no culto, que a nossa esperança não é uma devocional de manhã inspirativa. Nossa esperança é real. Ele realmente está assentado à destra de Deus, ele realmente é o Senhor, ele realmente governa sobre todas as coisas. E como Cristo é o fundamento e o objetivo da nossa esperança e desse temor, nós santificamos, glorificamos e mostramos o valor e força únicos em nossas vidas, porque Ele é a nossa esperança. Portanto, a conclusão é que todo esse texto trata de uma coisa: esperança. O mundo vai ver Cristo do tamanho da esperança em nós, porque Ele, quando Cristo, que é a nossa esperança, se revelar, então Pedro está dizendo: olha, no meio dessas aflições horríveis, vocês cristãos têm uma esperança inabalável. As pessoas vão querer saber: puxa, que esperança é essa? No meio dessa situação, dessa fornalha, vocês têm uma esperança de verdade, ela é inabalável. Então quando vocês derem a razão da esperança de vocês, vocês vão estar santificando Cristo em vossos corações. Então a questão final desse texto em nossas vidas é santificar, separar, glorificar e honrar Cristo como Senhor. E nós não santificamos, glorificamos e honramos a Cristo como Senhor, se em vez de uma esperança inabalável, e que nós temos é medo e temor. Ele diz: não temam o que eles temem. Então a questão secundária é a esperança de que esse senhorio nos dê todos os efeitos que demonstrem a supremacia de Cristo. Ou seja, se essa esperança é real em nós, ela vai nos dar o poder de enfrentar todas as coisas de tal maneira que mostre ao mundo que Jesus é o Senhor. E quando isso for mostrado, Ele estará sendo santificado como o Senhor em nossos corações. Então 4 pontos sobre santificação de Cristo e a esperança, essa ligação, a gente vê aqui. Nós podemos dividir isso em 4 pontos. Cristo é santificado ou valorizado como Senhor por uma esperança destemida. Se a nossa esperança não é destemida, se ela encontra algo ou uma barreira maior do que ela, então Jesus é mostrado ao mundo como algo menor do que aquilo. Então Cristo é santificado ou valorizado como Senhor por uma esperança bem defendida, não é? E Cristo é santificado ou valorizado como Senhor por uma esperança mansa, em segundo lugar. Cristo é santificado ou valorizado em nossos corações como Senhor por uma esperança zelosa. Em outras palavras, os 2 cordões que amarram o conteúdo do texto e que mantêm todas essas coisas unidas é o cordão do valor de Cristo como Senhor de todas as coisas, que é ligado à nossa esperança inabalável, porque a nossa esperança é Ele mesmo. Essas 2 coisas são inseparáveis. Então não perca o ponto principal em todos os detalhes. O ponto principal é que Cristo é santificado em nossos corações somente quando Ele é central em nossa esperança. Nossa esperança é Ele, é toda depositada nele, de tal maneira que nos dias mais escuros, o que vai acontecer é que o mundo, ao olhar para nós, em vez de nos ver amedrontado como eles, vai ver essa esperança e vai perguntar a razão dela. Ou Cristo é santificado em nossos corações quando nossos corações têm uma esperança inabalável nele. Então o núcleo do cristianismo está aqui. Deixe isso penetrar em seu coração. Deixe isso entrar pela sua mente, penetrar em seu coração, em você, por um momento. Quando você se levanta de manhã e pensa: hoje, o dia de hoje, ele foi criado para eu santificar o nome de Deus, santificar em nossos
corações Cristo como Senhor. Nós oramos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então, todo dia que você acorda de manhã, se você é cristão, é isso que está na sua mente. A principal razão pela qual eu estou vivo hoje, a principal razão pela qual Deus me deu um dia, vivendo nessa situação, vivendo nos dias que eu vivo, na vida que eu vivo, com os acontecimentos que eu vivo, no mundo como ele é, a principal razão pela qual estou vivo hoje é mostrar o valor de Jesus para os outros através de uma esperança inabalável nele. Quando você diz isso de manhã, o próximo sentimento que surge no seu coração é um sentimento de peso ou de alívio. Você se sente aliviado, graças a Deus, é para isso que o dia de hoje foi criado. Ou você, ao ouvir o que está sendo dito, o que a Bíblia diz, ou o que Jesus disse, você sente um peso. O dia hoje foi feito para mim manifestar o valor infinito de Cristo. Que coisa, que peso, que dificuldade isso é. Então, o destino de viver pela santificação do nome de Cristo é um peso para você ou te dá asas? Te dá asas para voar. Isso é um impulso que te faz voar ou é um peso quando você pensa nisso? Existe uma coisa que é o oposto disso, que é tanto no humanismo secular quanto no meio religioso, porque a grande parte da vida religiosa dos homens nada mais é do que o humanismo secular com uma capa religiosa. Não é? É a única coisa que se opõe a isso. E quando nós pensamos, se viver para a glória de Cristo assim, como Pedro está chamando aquelas pessoas, no meio de todo aquele sofrimento, tem uma esperança tão grande que mostre Cristo exaltado, de tal maneira que Ele seja santificado em nossos corações como Senhor, e pensar que nós fomos criados para isso, nesse instante, para viver cada dia, se isso é um peso ou se isso nos dá asas, não é? Pense na outra opção. Certifique-se de obter que essa verdade para o bem da sua alma e a sua alegria final. O cristianismo, como vemos a partir de vários lugares, ou como nesse texto, ele é exaltador de Cristo. Você vê que todo o objetivo do Evangelho, do plano de Deus, é exaltar Cristo. Pedro está falando para aquelas pessoas que sofrem. Em vez de Pedro se concentrar no sofrimento deles, ele está dizendo: se é da vontade de Deus que vocês sofram, exaltem Cristo em vossos corações. Mostrem, santifiquem Cristo em vossos corações. Através de, em vez de ficarem cheios de medo, terem uma esperança tão grande que é o próprio Cristo, que as pessoas, quando perguntarem, vocês vão mostrar quão grande Ele é, porque Ele é a esperança de vocês. Então você vê que todo o objetivo de Pedro para eles, em vez de estar mais concentrado no sofrimento, vejam como essa é uma oportunidade de Cristo ser exaltado, porque o Evangelho é exaltador de Cristo, e é muito diferente da leitura que uma pessoa, por exemplo, me deu há pouco tempo. Ela fez um workshop de estratégia em seu local de trabalho, e a leitura, a pessoa mandou para mim, é chamada Minha Declaração de Autoestima, e diz, entre outras coisas, assim: eu sou eu, em todo o mundo não há mais ninguém exatamente como eu, tudo o que sai de mim é autenticamente meu, porque eu o escolhi, eu me possuo e, portanto, posso me projetar. Sou eu e eu estou bem. A autora do texto é a Virginia Satir, que nasceu em 1916, morreu em 1988. É considerada uma das maiores psicólogas do último século, não é? Os seus livros, e uma das mais notáveis psicoterapeutas norte-americanas. Agora você vê o que o texto diz. Essa é a única opção que você tem ao Evangelho. O texto diz: eu sou eu, é uma declaração, minha declaração de autoestima, né? Foi lá no workshop, lá no trabalho da pessoa. Eu sou eu em todo mundo, não há mais ninguém exatamente como eu, tudo o que sai de mim é autenticamente meu, porque eu escolhi,
Eu me possuo e, portanto, posso me projetar. Sou eu e estou bem. Virginia Satir. Você vê como isso é tudo sobre o próprio homem. Agora, você só tem essas duas opções para enfrentar todas as coisas na vida. Essa não é uma psicoterapeuta qualquer, é uma das mais brilhantes do século passado, não é? E cheia de livros. Então ela diz: por que fazer a terapia? A primeira coisa, ser ouvido sem ser julgado. Não, isso é maravilhoso. Muitos cristãos hoje acham isso ótimo, mas é óbvio que isso é o oposto do evangelho. Por que o ser humano tem pavor de ser julgado? Porque a consciência dele acusa ele, não é? Tudo que ele quer é aceitação como ele é o oposto do evangelho, né? A segunda coisa, alcançar sua melhor versão de si mesmo, sentir-se compreendido e aceito pelo que você é. Agora, existem muitas religiões e pensamentos concorrentes no mundo hoje, mas esse aqui resume tudo, queridos. Ou é isso ou o evangelho. Todo o resto é sobre o homem, sobre a capacidade dele. Eu sou eu mesmo, eu posso. O cristianismo é exaltador de Cristo. Você vê, não é sobre eu posso, eu sou eu mesmo, eu vou me projetar, eu estou bem comigo mesmo, eu sou capaz. O cristianismo é exaltador de Cristo. Todo o resto é uma religião autoexultante. O que a Satir ensina nos seus livros é autoexultante. Você vê, eu sou assim, esse sou eu escolhi, é autoexultante. E todas as religiões são mais ou menos uma arrumação diferente desse humanismo secular. O cristianismo é o oposto. Por que o cristão não tem essa coisa assim: eu quero ouvir sem ser julgado, eu preciso do terapeuta que ele vai me ouvir, tudo que eu falar não vai me julgar? Por que o cristão não tem esse problema? Porque o cristão, ele mesmo já fez um auto-julgamento, ele já chegou a uma conclusão. O homem, ele tem que se defender, porque a consciência dele acusa ele tem que se defender dessa consciência acusadora e precisa de pessoas que também o ajudem. Mas o cristão, ele não tem mais, ele não está mais com essas armaduras e muralhas, porque ele já chegou à conclusão. O cristão diz assim: miserável homem que sou. Ele já chegou, ele não tem medo de autoacusação, porque ele já fez a acusação final contra ele mesmo. Miserável homem que sou. Você vê que Paulo não está dizendo miserável coisas que eu faço. Ele fala miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Está vendo? Por que um cristão de verdade, ele não está preocupado, eu preciso ouvir, ser ouvido sem ser julgado. Ele já pronunciou sobre ele mesmo o julgamento. Ele sabe que nele mesmo não habita bem algum. Então ele não está desesperado em como ele vai ser julgado, ele já chegou a uma conclusão a seu respeito. O Espírito levou ele lá. Ele já sabe que não há bem nenhum habitando nele. Ele já tem o pior julgamento de todos. Então ele pode pronunciar: quem me livrará do corpo dessa morte? Você vê, aí não vai haver nada da Satir para ajudar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós bradamos como Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo. Você vê, o evangelho é exaltador de Cristo. E é por isso que o homem pode chegar a essa conclusão final do apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Nem em mim não habita bem algum, e ainda assim ser um homem pleno. Ou, em vez de toda dessas declaração, eu sou eu, em todo mundo, não há mais ninguém exatamente como eu, tudo o que sai de mim é autenticamente meu, porque eu escolhi, eu me possuo, e portanto posso me projetar, sou eu. Sinceramente, isso é o melhor que o humanismo secular pode dar, não é? Agora, eu prefiro Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus.
pela beleza dele, pelo caráter dele, pela justiça dele, porque eu mesmo era aquele homem miserável, não é? Vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É daqui que vem o senso para viver uma grande vida do apóstolo Paulo. Você vê, o evangelho é autoexaltador de Cristo. Todo o resto é humanismo secular, as religiões, tudo é autoexaltador. Eu isso, eu posso, eu sou capaz, eu não quero ser julgado. Não, nós aceitamos a palavra final de Deus, nós concordamos porque nós vemos a realidade. Miserável homem que sou, quem me livrará? Vai ter que ser outro, vai ter que ser outra pessoa, e nós somos livres, mas nós damos toda a graça a quem nos livra, graças a Deus por Jesus Cristo. Ou 2 Coríntios 5, 11 e 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todo, logo todos morreram, e ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Você vê, você lá, a declaração incrível é: eu sou eu, em todo o mundo, não há mais ninguém exatamente como eu, tudo o que sai de mim é autenticamente meu, porque eu escolhi, eu me possuo. Você vê, esse é o humanismo secular. Agora olha o que é a essência do cristianismo: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou a declaração oposta da Satir, não é? Na sua declaração de autoestima, é Lucas 9:23, que Jesus diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora, como você pode conciliar Virgínia Satir, essa grande psicoterapeuta, com Pedro, com Paulo e com Jesus? O que eles estão dizendo são coisas opostas. O que ela está dizendo é: eu sou eu, em todo o mundo, não há mais ninguém exatamente como eu, tudo o que sai de mim é autenticamente meu, porque eu escolhi, eu me possuo, e portanto posso me projetar. É isso a essência do humanismo. Sou eu e eu estou bem. Por isso que uma pessoa assim está tão desesperado se vai ser julgado, se não vai. Como eu disse, existem muitas religiões concorrentes, mas é só uma capa. Só existe humanismo secular ou o evangelho. O resto é só uma mistura um pouquinho diferente. E o evangelho é Cristo exaltador. Essa outra religião, ou humanismo secular, ou as religiões que fluem dele, é autoexaltador, é eu exaltador. Mas é um fardo imenso, não é? Quem pode ter paz com isso, queridos? O que lhe dá? Eu perguntei, quando você acorda de manhã e pensa: eu fui criado para usar o dia de hoje para glorificar Cristo. Eu perguntei: isso é um peso ou te dá asas? O que é pesado? O humanismo secular ou o evangelho? O cristianismo, ele nos oferece asas, não peso. Pedro diz que o caminho para exaltar a Cristo como Senhor é ter uma esperança sem fim nele. Nenhuma esperança em nós, você vê? Acreditar em você vai viver com medo de ser julgado, você vai ficar sem recursos diante do que todo mundo tem, você tem falta de paz, porque você sabe que você não é nada, na verdade. Essa ideia de que você vai encontrar na análise a sua melhor versão, você sabe que a sua melhor versão é ruim. É melhor declarar igual Paulo, em vez de buscar a melhor versão dele, dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, a beleza do cristianismo e o que o diferencia de todas as religiões, que nada mais são do que ideias que fluem do humanismo secular ou humanismo secular ateu, como no caso da Virgínia Satir, é que tudo o resto é autoexultante, mas isso só acaba em desespero, em medo, em ansiedade. E a beleza do cristianismo é que ele oferece um Salvador cuja glória e peso são sustentados pela esperança no que ele é, no que ele fez, no seu senhorio. Então você vê Paulo dizendo: miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Você vê, ele não bota nada dele,
Então você vê isso dá asas a Paulo, é por isso que ele pôde ir contra todas as situações, ele tinha asas. O cristianismo não nos chama primeiro a trabalhar para Deus, mas nos leva a ter uma esperança em Deus, invencível. Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança para a vida. Tudo fica leve e momentâneo diante dessa esperança sem fim. Isso é o primeiro, essa é a principal coisa. Cristo é santificado em nós pela nossa esperança invencível nele. Não tem nada sobre nós. Quando você acorda de manhã e se lembra de que seu destino é santificar o nome de Deus, lembre-se também que ele é santificado não pelo seu trabalho pesado, mas pelo seu descanso em tudo que Cristo fez, pela sua esperança invencível em Cristo. Ele é santificado por você confiar nele para ajudar você a viver para a glória dele, ou seja, para ele habitar em você através do seu Espírito e operar em você todas essas coisas. Você vê, não é nada autocentrado, mas não é nada autodependente, não te dá peso, te dá asas. O valor de Cristo é exibido primeiro não pelo trabalho árduo, mas por nós termos um coração que deposita nele toda a nossa confiança e esperança. Nada em nós. Então o cristianismo é asa e não peso. Por outro lado, se eu acreditasse na religião, entre aspas, do humanismo secular, o que eu tenho? Só peso, não tem nenhuma asa. Sozinho eu vou ter que acreditar em mim, em minhas forças para vencer todos os medos? Para provar o meu valor diante do mundo? Eu vou depender de mim para ser o alicerce do meu eu? Eu vou ter que inventar novas coisas dentro de mim? Quer dizer que num dia de escuridão, eu vou ter que descobrir dentro de mim mesmo uma coragem para não ficar com medo? E nem ansioso? Eu me possuo, eu vou me projetar. É assim, quando a morte chegar, eu vou ter que encontrar dentro de mim algo que me projete diante da morte, com confiança. Você já viu alguém fazer isso com confiança? Você vê, eu só teria desespero com um peso excruciante que isso exerce sobre mim. Eu vou ter que enfrentar a morte e eu vou ter que me convencer de que eu sou capaz, eu sou forte, a morte não é tudo isso, eu me possuo, eu posso me reinventar diante da morte. Todo mundo sabe que não pode. É por isso que está todo mundo ansioso e com medo. É por isso que quanto mais as pessoas bebem do humanismo secular, mais desespero, mais remédio, mais suicídio, mais tudo. Porque é óbvio que o homem não consegue encontrar dentro dele o que ele precisa para enfrentar essas coisas, porque o que está dentro dele é infinitamente menor do que essas coisas. Pedro está dizendo que essas pessoas vão santificar Cristo em seus corações, porque toda a esperança deles não está neles, está em Cristo. Você vê, é o oposto. Agora, eu vou ter que limpar minha própria consciência, eu não consigo. E porque eu não consigo limpar minha própria consciência, eu não gosto que ninguém me julgue, eu fale qualquer coisa. Por quê? Porque eu sei que no fundo as pessoas não estão dizendo coisas que são totalmente fora da realidade. Eu mesmo sei que não sou uma pessoa maravilhosa, eu mesmo sei que não sou uma pessoa digna, eu mesmo sei que se eu fosse sincero, eu ia dizer miserável homem que eu sou. Mas como eu mesmo tenho que limpar a minha consciência, eu tenho que calar a boca de todo mundo, ou tenho que pagar alguém 200, 300 reais para me ouvir sem me julgar, dizer não, pagar alguém para me ajudar a olhar para aquilo que é feio em mim e fingir que não é feio, pagar. Eu vou ter que perdoar o meu próprio pecado? Eu sei que não adianta. Eu sei que se eu perdoar a minha própria inveja, o meu próprio orgulho, isso não me dá paz. Eu mesmo não posso me auto-perdoar. Eu vou ter que encontrar o meu significado dentro de mim. Em nenhuma relação nós encontramos o significado dentro de nós. Se eu simplesmente achar que sou o melhor pintor do mundo e todo mundo acha que eu sou horrível, nem numa coisa boba como essa, eu consigo me sentir bem, porque você vê, eu só tenho o significado de como o melhor pintor do mundo, se o mundo reconhecer que eu sou um bom pintor. Eu não consigo
o significado de um bom pintor dentro de mim? Como eu posso encontrar o significado da própria vida dentro de mim? Eu vou ter que defender a minha própria causa. Diante da morte, eu vou ter algum argumento para me defender diante dela? Eu vou ter que carregar meus próprios fardos, é o que o humanismo secular diz. Você pode, carregue os fardos, leve eles, supere os seus medos. Como? Como? O médico diz que eu tenho medo de vida. Você acha que dentro de mim tem força para superar esses medos? Estão dizendo que tem um vírus aí, eu vou superar os medos dentro de mim. Como? É por isso que nós vivemos numa era da ansiedade, do medo. O humanismo secular não vai dar nada, ele dá um peso. Você vai ter que achar dentro de você a coragem, você vai achar dentro de você a paz, você vai ter que achar dentro de você o descanso. Se as pessoas encontram descanso dentro de si, encontram paz, encontram força, não! Encontram mais desespero, mais ansiedade, mais depressão, mais morte, mais suicídio. Superar os meus próprios medos, eu vou ter que curar minhas próprias feridas. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O humanismo secular diz assim: você vai ter que se aliviar, você vai ter que vencer essas feridas, você vai ter que encontrar descanso, você vai ter que encontrar descanso dentro de você, você vai ter que se concentrar, e você vai ter que achar forças e descanso, mas não existe isso dentro de nós. Eu vou ter que garantir o meu próprio futuro, eu vou ter que confrontar e enfrentar a minha própria morte assim, dizendo para a morte: eu tenho valor, você não é nada, eu posso, eu vou te vencer. É isso que eu vou dizer para a morte? Que peso esmagador é a religião do humanismo secular e todas as religiões, porque diz: você pode, você tem que fazer isso, você vê? É um peso. O Evangelho é exaltador de Cristo, mas então ele te dá asas, coloca nas costas de Cristo tudo aquilo que eu preciso, e tudo é fornecido por Ele, e tudo é somente exaltador de Cristo. Miserável homem que sou, quem me dará o corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Você vê? Ele é minha paz, Ele é meu descanso. Por causa dele eu posso enfrentar essas coisas. Por causa dele, essas pessoas aqui, que Pedro está dizendo, ele diz: santifiquem Cristo em vossos corações. Por quê? Porque a esperança deles não é que eles iam conseguir. Vamos enfrentar a morte, vamos enfrentar a perseguição, vamos enfrentar isso achando uma força dentro de nós, encontrando dentro de nós argumentos. Não. Santificando Cristo em vossos corações, por Ele ser a esperança de vocês. Ele sim. Agora, eu sou eu, em todo o mundo não há mais ninguém exatamente como eu, tudo que sai de mim é autenticamente meu, porque eu escolhi, eu me possuo, e portanto eu posso me projetar, sim, eu estou bem, o mundo está bem. Isso aqui pode ser repetido no espelho todo dia, e as pessoas continuam mal, não é? Ser ouvido sem ser julgado. Se nós mesmos já tivéssemos dado a sentença: miserável homem que sou, em mim não habita bem algum, então nós não nos preocuparíamos mais, ou não pagaríamos alguém mais para não nos julgar. Nós já recebemos a sentença, mas nós sabemos que outra pessoa recebeu em nosso lugar. Então, e para mim, e para todas as pessoas, o humanismo secular é a receita do desespero. Pegue todo o peso da vida e você vai ter que se projetar, você vai ter que enfrentar, você vai ter que curar suas feridas, você vai ter que se auto-perdoar, você vai ter que lidar com a morte com suas forças. Receita para o desespero, peso. Limpar minha própria consciência, perdoar meu próprio pecado, encontrar meu próprio significado, defender a minha própria causa, carregar os meus próprios fardos, proteger a minha própria vida, superar os meus próprios medos, curar minhas próprias feridas, garantir o meu futuro. Como é que você pode dizer para um ser humano que ele vai garantir o futuro? Quem pode dizer que vai estar vivo amanhã? Se a tua paz em que eu vou garantir meu futuro, você vai viver com medo e ansioso, como as pessoas vivem. Por quê? Quem pode garantir o futuro? Mas é o que diz: eu vou ter que curar minhas feridas, eu vou ter que garantir meu futuro, eu vou ter que me confortar na minha própria morte, eu vou ter que ser eu mesmo o meu consolador, eu vou ter que encontrar forças para me manter firme diante da morte, alegre. E é por isso que as pessoas não ficam assim. A única redenção oferecida nessa religião do humanismo secular é o lamentável culto
ou cerimônia de repetir todo dia de manhã no espelho: você está bem, você é grande, você é maravilhoso, você consegue, você pode. Esse culto horrível de você olhar para o espelho e ficar dizendo: não, se a morte vier aí, você vai ser capaz, você é bom, você pode curar suas feridas, você pode encontrar descanso em você mesmo, você pode encontrar a sua paz. Aí o mundo inteiro não tem paz, porque você pode dizer tudo isso, todo dia isso olhando para o espelho, mas ninguém é capaz de acreditar nisso. Você não pode enfrentar a morte assim. É um horror. Você não pode enfrentar a morte e olhando no espelho. Você pode. A morte não é nada para você. Você é o dono do seu destino. Você vai lá e vai dar uma surra na morte. Você não pode, é ridículo. Pedro está falando com pessoas diante da morte. E como Paulo fala diante da morte? Aonde está a sua esperança, a sua força para morrer? Paulo morreu com alegria, não é? Morreu sem desespero, apesar da morte em si ser algo horrível. Mas como? Ele olhou no espelho e disse: eu me projeto, eu vou me projetar diante da morte, eu vou tirar o melhor de mim diante da morte. Não, ele falou assim em 1 Coríntios 15, 56: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas eu sou grande, eu estou encontrando forças dentro de mim. É isso que ele fala. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, o Evangelho é exaltador de Cristo. Não, ele dá poder para você ir diante da morte, mas por causa da esperança. Você vê, a esperança de Paulo em Cristo aqui faz ele falar assim diante da morte, e isso faz ele santificar Cristo em seu coração como Senhor sobre a morte. Onde está, a morte, a tua vitória? Cristo ressuscitou. Que outro argumento alguém poderia ter? Eu posso, morte, tu não é nada. A morte vai engolir a pessoa, é óbvio, não é? Portanto, não perca o ponto principal. O cristianismo bíblico é aquilo que está totalmente focado em exaltar Cristo, mas ao fazer isso, ele nos dá asas em vez de nos dar peso. Ele é exaltado por ser confiável, por ter vencido a morte. Ele é exaltado como o Senhor de todas as coisas. A nossa esperança fica invencível, porque toda ela não está sobre nós, está sobre Ele. Ele é santificado em nós pela nossa esperança nele, e isso é uma notícia maravilhosa. Porque se ele fosse santificado em nós por algo que nós pudéssemos fazer, então isso seria um peso gigantesco. Mas ele é santificado porque nós confiamos em tudo que ele é para nós. Maior que a morte, maior que a dor, maior que tudo. Então o humanismo secular não pode dar isso, só pode nos dar peso. Você vai ter que lidar com isso, você pode, você é capaz. Quando todo mundo fica falando isso no espelho e sabe que não é. Eu sou eu, em todo mundo, sabe? Tudo o que sai de mim é autenticamente meu, porque eu escolhi, eu me possuo, portanto posso me projetar. E você tem que ficar fugindo da ideia de ser julgado, porque você sabe que é culpado, e todo mundo também sabe. Você então é obrigado a tentar limpar sua consciência, lidar com o seu pecado, encontrar o seu próprio significado, tudo olhando no espelho, lidar com os seus fardos, proteger a sua vida, garantir o seu futuro, curar suas feridas, confrontar a morte. Quando tudo isso é dito para um ser humano, que ele vai ter que encontrar dentro dele como lidar com isso tudo que ele tem é desespero. É por isso que quanto mais ensinam isso, mais o mundo é desesperado, mais o mundo é ansioso, mais o mundo não tem paz. É o resultado final. Agora, ele fala sobre uma esperança destemida. Cristo é santificado ou valorizado como Senhor por uma esperança destemida. Verso 14 e 15: mesmo que venham a sofrer por serem obedientes, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Como? Estejam prontos para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.
Então a promessa de Cristo em Mateus 5:10 é exatamente essa, que nós somos bem-aventurados em todas as situações difíceis de sofrimento, por causa daquilo que Ele é. Então você pode se alegrar naquele dia, porque a sua recompensa, Ele diz, é grande no céu. Você vê, há uma esperança tão grande em tudo que Ele é, que ela vence todas as coisas. Portanto, coloque a esperança em sua promessa. Pedro diz, seja destemido diante dos homens, e o resultado é que isso faz com que você santifique Cristo em seu coração. Essa esperança, em segundo lugar, tem que ser bem defendida. Cristo é santificado valorizado como Senhor por uma esperança bem defendida. Você precisa estar pronto para dar a razão da esperança. Versículo 15, antes o santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Cristo não é honrado por uma esperança infundada. Pedro está dizendo, você tem que dar uma razão. Se alguém diz, por exemplo, por que você espera em Cristo? Por que você espera em Cristo perdão, ajuda, alegria, paz, descanso diante da morte, diante dos perigos, diante das dores, diante das aflições? Por que você espera? Se eu respondo, não tem nenhuma razão, assim, eu cresci criado para acreditar nisso, ou, essa parece uma boa resposta para mim, ou as pessoas têm uma religião, essa foi a que eu escolhi. Ou então você diz, é porque eu sou uma pessoa otimista e eu acho que tudo no fim acaba bem. Ou então você diz, sei lá, a minha bioquímica me leva a ser essa pessoa otimista. Se eu responder dessa maneira, então Cristo não é santificado em meu coração como Senhor. Ele não é santificado, Ele não é honrado. Ele é feito parecendo algo tolo. Ele é feito parecendo ser uma superstição, uma crendice. Cristo não é honrado por uma esperança infundada. Cristo é honrado quando Ele é a esperança da qual eu posso dar razão para as pessoas. Paulo, por exemplo, está falando sobre grandes aflições. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a morte? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você vê onde está a esperança dele? Ele dá razão, não tem nada a ver porque ele é otimista, porque no final ele acha que as coisas vão dar certo, ou porque a bioquímica do cérebro dele ajuda. Não, a esperança dele é Cristo. Ele está santificando Cristo em seu coração, ele está fazendo aquilo que Pedro disse que aquelas pessoas deviam fazer. Porque estou certo. Você vê, ele não está mais ou menos, ele tem certeza, a esperança dele é segura. Então ele pode enfrentar a morte, não porque ele pode lidar, só por causa disso, não é? Em todas essas coisas nós somos mais vencedores por causa daquele, de Cristo, que nos amou, porque eu estou certo. Esperança, razão, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dando razão da sua esperança. Ele está dizendo, nós somos entregues à morte todos os dias, nós não estamos com medo, por que não? Porque nós temos essa viva esperança. Ele está santificando Cristo em seu coração como Senhor, como Pedro mandou, por causa da esperança, mas ele dá razão. É isso que o livro de Romanos está fazendo, dando a razão dessa esperança. Isso é evangelho. Ele diz, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte? A aflição? A angústia? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará junto com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Está vendo? É por isso que eles não se defendem. É por isso que um homem igual Paulo pode dizer, miserável homem que sou. Não há nenhum bem em mim. Em vez de querer pagar alguém para dizer para a gente que não fazer julgamentos morais sobre nós. Nós já fizemos um julgamento moral a respeito de nós e já chegamos à conclusão que nós devíamos ser condenados. Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Ele tem razão para a esperança dele. E todas elas são apenas Cristo, não tem nada sobre ele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação?
a angústia. Ninguém está dizendo para Paulo, fala no espelho, você pode enfrentar a angústia, dentro de você há capacidade. Você pode dizer, não, você vê, o Evangelho nos dá asa. Ele está dizendo, quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Romanos 8, 31 a 38. Como eu disse, se eu respondo, não há nenhuma boa razão, é que eu sou uma pessoa confiante, é que a química do meu cérebro me ajuda a ser otimista, e Jesus não é santificado em meu coração como Senhor. Nós temos que ter razão. Ele não é santificado nem honrado, ele parece um tolo, uma superstição. A Bíblia é um guia confiável para a alegria duradoura, ou ela é ou não é. É óbvio que muitas pessoas podem dizer assim, mas eu tenho dificuldade de dar esperança. É óbvio que Pedro está dizendo assim, esteja preparado para dar a razão da esperança que há em você. Se alguém não tem a esperança, se Cristo não é a minha esperança, eu realmente não tenho como dar a razão de algo que eu não tenho. Então você não precisa ser um estudioso para defender essa esperança. Pedro está escrevendo, e grande parte dessas pessoas é analfabeta. Então eu peço que você não simplesmente corra para um livro. Nós devemos ler os melhores livros, mas não é simplesmente assim que você encontra. Há pessoas que devoram todos esses grandes livros e elas não têm nada daquelas pessoas que escreveram o livro, porque você vê que não é isso. Você pode ler todos os livros de Lutero, de Calvino, e de John Owen, dos puritanos, e no primeiro estalo você está morrendo de medo. Então, você vê todas aquelas coisas que eles fizeram deles, aqueles homens que podiam, como Pedro está dizendo aqui, enfrentar essas coisas, não passaram para você simplesmente porque você leu os livros que eles escreveram e pode dar a resposta certa. Você mesmo tem que ter Cristo como sua esperança. Esses livros, e mesmo esse sermão, só vai te ajudar se o Espírito Santo te levou a Cristo ser real para você. Ser a sua esperança. Sua resposta pode ir crescendo através do conhecimento que vem através de sermões, através de livros, enfim, através do teu estudo diário da Bíblia, de você ver como o túmulo estava vazio, enfim. Mas essa esperança tem que ser real para você. Se ela for só uma matéria que você aprende e repete, não vai funcionar. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da fornalha de fogo ardente. Deus precisava ser real para eles dizerem, rei, tu pode não jogar, porque naquela hora era evidente que o fogo era real, que a fornalha era real. Se o fogo fosse mais real para eles do que Deus, é óbvio que eles vão ficar com medo. Então, Cristo será honrado por uma esperança fundamentada nele, e essa esperança tem que estar em nossos corações, de tal maneira que as pessoas vejam essa esperança em nós. Para isso, o Espírito vai usar a palavra, vai usar sermões, vai usar livros, mas isso tudo tem que ser real dentro de mim. Sempre que Deus nos dá ordens, Ele nos dá base para ordens. Você vê toda a nossa descanso, paz, tal, ele repousa em Cristo e não em nós. É por isso que é algo invencível. Se repousasse um pouquinho em nós, como humanismo secular, tudo ia desmoronar no dia mau. Então, por exemplo, Isaías, nosso tempo está acabando, né? Isaías 41:10 diz algo fundamental, porque ele dá duas ordens para nós, mas depois ele fundamenta. Há um mandamento que fala, não temas, nem fique ansioso, ou te assombres, mas ele nos dá fundamentos. A esperança cristã, a esperança verdadeira, a esperança em Deus, ela tem fundamentos. Se ela não tem fundamentos reais, na hora H tudo desaba. Diz assim, por exemplo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, não fique desesperado, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não tem nada dessa coisa de olhe para o espelho e diga que você é capaz, pode, você está.
essa coisa patética, não é? Como sempre, na Bíblia, há razões para os mandamentos. Os comandos não ficam no ar, sem base. Se Deus nos ordena a fazer algo, há boas razões para fazê-lo. E Ele, por fim, é o cumprimento daquilo que Ele nos chama a experimentar. E o poder vem de nós termos um coração que foi levado a acreditar nessas razões, a ver Deus como algo real. Então você vê os 5 pilares aqui do destemor em Isaías, por exemplo, ele dá a razão. Aqui estão as razões: porque eu estou contigo, não tema, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não ande ansiosamente, porque eu sou teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e eu vou te sustentar com minha destra fiel. Então você vê, há 5 pilares para a minha falta de temor, para a minha falta, para a vitória minha sobre a ansiedade. Não é nenhum desses pilares, sou eu mesmo. Deus está comigo, Deus é meu Deus, Deus me fortalecerá, Deus me ajudará e Deus vai me sustentar em Cristo. Quando Deus te chama para ficar livre do medo, quando você prega o Evangelho, quando você vai enfrentar a vida com seus perigos, suas doenças, sua morte, as suas oposições, quando você vai enfrentar um exame, uma operação, quando você perde um cônjuge, ou quando você perde um amigo, ou quando Deus te chama para ficar livre do medo, para ter paz, Ele não deixa esse comando pairando no ar, ou Ele não bota esse comando pairando sobre nós, como o humanismo secular. Não, ele coloca pilares debaixo dele, 5, essa é a natureza de todos os comandos bíblicos, elas vêm com o apoio e a destra divina, em Cristo. Não temas, Deus está contigo, esses são os apoios. Você vê, não temas, Deus é o teu Deus, não temas, Deus te fortalecerá, não temas, Deus te ajudará, não temas, Deus te sustentará. A chave para superar, então você vê, o temor aqui, a chave para vencer o temor está nos pilares da promessa de Deus, na esperança verdadeira em nossos corações. É assim que Cristo é santificado em nossos corações. As razões nunca estão sobre nós. O humanismo secular é um peso, o Evangelho nos dá asas. Olhe comigo, por exemplo, nesses minutos finais, o que antecede essa declaração de Deus: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu te fortaleço. O que antecede a isso? Deus mostra 4 coisas antes de falar isso. Primeiro, ele mostra no versículo 1, que ele é o juiz de toda a terra. Diz assim o versículo 1 de Isaías 41: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos ao juízo. Aqui está uma figura de Deus chamando todas as nações e povos para se cingir e vir diante dele em juízo. Então o Deus de Isaías 41:10, ele está dizendo, é o juiz de toda a terra. Deus não vai diante de ninguém para ser julgado, mas todo mundo vai ter que, ele chama o mundo inteiro para prestar contas. Ele não está em julgamento, o mundo está. Eles entram no tribunal de Deus, Jesus é juiz, Deus é o juiz, ele não é julgado por ninguém. Esse é o Deus que diz, não tema, eu que sou o juiz do mundo, quem você temeria? Se eu sou a sua força, se eu sou o juiz de tudo. Então, a segunda coisa, ele é o governante de todos os governantes. O versículo 2 e 3, quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como gana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Então aqui está uma figura de Deus despertando um rei, conduzindo ele, conquistando. Deus está dizendo, se um reino se levanta e começa a conquistar, é eu que estou fazendo isso. Ele controla os assuntos dos homens, as nações. Ele diz, e se ele controla todas as nações, então por que você temeria se ele que controla todas as coisas está dizendo que vai ser a sua ajuda? Você vê, ele dá razões. O 4, o vislumbre 3, ele é o não criado, eu sou. Diz assim, quem operou e fez isso, no versículo 4, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos
eu mesmo. Então aqui está uma figura de Deus não apenas julgando as nações e governando todas as nações, mas o Deus que criou todas as nações, que estava no início e no fim. Ele é o primeiro, ele é a realidade absoluta, ele não veio de nada e tudo veio dele. Ele é o princípio, ele é o único incriado. Então Joe Owen, comentando esse versículo, diz assim: o significado completo do nome Yahvé, que se desdobra aqui, é esse: pois Deus é chamado Jeová como o eu absoluto, o ser absolutamente livre. Isso permeia toda a história, acima de toda a história. Ele está como aquele que é o Senhor do seu próprio ser absoluto, ao revelar que é puramente autodeterminado em uma palavra, como a personalidade incondicionalmente livre e imutavelmente eterna. Esse é o Deus de Isaías 41:10. Você vê, os pilares da paz e da confiança estão todas sobre ele. E o vislumbre 4 é: Deus escolheu o seu próprio povo. Diz assim o versos 5 a 7. Isaías vai nos mostrar que as tentativas desesperadas das nações de se convencerem de que são fortes, você vai ver que essas nações, elas são humanistas e seculares. Esse negócio é velho, não é? Elas vão tentar se convencer: nós podemos, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. É isso que Isaías mostra no versículo 5 e 7. Eles têm medo e eles se reúnem. No 6, eles tentam se encorajar um ao outro: seja forte, vamos lá, vamos conseguir. Igual a Satir escreveu o livro dela 3.000 anos depois. E no 7, eles criam ídolos de metal e eles tentam encorajar um ao outro dizendo isso. Então diz assim o texto: as ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. O artífice animou ao ourive, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha mover-se. Você vê, ele está dizendo o seguinte: os homens têm que dizer um para o outro: nós podemos, nós somos capazes. E ele diz: mas Deus soberanamente escolhe algo para si e frustra tudo isso. Ele diz no versículo 8 e 9: porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti eu escolhi e nunca te rejeitei. Você vê, ele julga as nações, ele governa os governantes, ele chama as nações à existência e ao final, e ele escolhe um povo para si. Foi por isso que Deus fez tudo que fez por nós em Cristo, para mostrar, você vê, essa glória final de Cristo. É isso que Pedro está dizendo: santifique ele em vossos corações, dando razão dessa esperança invencível que há em vocês. Então, o que apoia Isaías 41:10 é: o Deus que julga toda a terra chama todo homem a julgamento, o Deus que governa os governantes da história, o Deus que chama as nações à existência e ao fim, o Deus que chama o seu próprio povo e escolhe. Ele está dizendo: esse Deus diz: não temas, nem te assombres, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu vou te fortalecer, vou te ajudar e eu vou te defender. Então vem o mandamento. Você vê, ele diz: não temas, mas não é por causa de nada em nós, não é por causa de nenhumas capacidades internas, nós não pegamos esse peso nas costas. Ele está dizendo: é só por causa de mim, é só por causa por quê? Porque eu sou o juiz das nações, então não tema. Porque eu domino a história, então não tema. Porque eu governo a história, porque eu chamo as nações a existir, porque eu escolho livremente aquilo que eu quiser, porque eu sou o grande e soberano Deus. Eu sou o seu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te defendo, eu te sustento, portanto não temas. Você vê, a nossa esperança toda ela é baseada em algo firme, em algo sólido, não em nós. Portanto, Pedro diz: santifique a Cristo, dando a razão da esperança que há em vocês. Não é nada sobre vocês, não é nada sobre suas capacidades. E agora sim, você mostra essa grandeza de Cristo, infinitamente maior do que a morte. Você pode realmente dizer: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Cristo ressuscitou. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a aflição, a angústia? Essa esperança invencível. Agora, se eu responder de qualquer outra maneira, ou se eu misturar as coisas, Cristo não é honrado, não é santificado em meu coração.
Nosso caminho final para o destemor eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. E nós precisamos da razão correta dessa esperança. Mas você vê, isso não é algo só que eu sei porque li o livro de um grande teólogo, porque li a Bíblia. Isso tem que ser verdade em meu coração, tem que ser real, para me dar a esperança que há em mim. Cristo em nós. E essa esperança, Pedro diz, vai ser mansa, porque a gente sabe que quanto menos razão a gente tem, mais a gente deve brigar. Quando a gente tem uma esperança que é totalmente baseada em outra, nós podemos não ser assim. Ele diz, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Você sabe que os políticos, até pregadores, professores, e talvez até nós, em alguns momentos, às vezes, quanto menos nós temos certeza do nosso ponto, mais nós somos estridentes. Quanto mais certeza e firmes e paz nós temos naquilo, mais nós podemos fazer isso, dar a razão dessa esperança com mansidão e, em quarto lugar, vivendo zelosamente. Você vê, ele nos chama para sermos firmes, imóveis, sempre abundantes. Por exemplo, diz assim em 1 Coríntios 15, 58, para nós sermos firmes, imóveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. É assim que Deus tirou o aguilhão da morte e também da futilidade do nosso trabalho. Você vê como Jeremias fez tudo para a glória de Deus, o trabalho dele não foi vão, nem fútil. Ele mostrou a grandeza de Deus, ele santificou Cristo em seu coração como Senhor. Então a vida dele foi maravilhosa, não é fútil, nada pode superar isso. O jugo de Cristo é suave, o fardo dele é leve, porque toda a nossa esperança é colocada nele, e não fica nenhum peso sobre nós mesmos. Nós podemos então enfrentar qualquer coisa. O batimento cardíaco central do cristianismo, o grande batimento cardíaco central do cristianismo é que Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, é exaltado e santificado como aquele que fez tudo pelo seu povo. Paulo diz, nós podemos ser mortos, jogados à morte, somos como ovelha, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem nada a ver conosco, tem sempre a ver só com Ele. Então nós estamos vivendo nesses dias difíceis. E eu estava dizendo que quando a quarentena começou em vários lugares do mundo, artistas, pessoas se juntaram e cantaram a música de John Lennon, Imagine. E a música, a letra é assim, é o ode ao humanismo secular, né? Imagine se não houvesse paraíso. É fácil se você cantar. Pense que não existe Deus nem céu, que é só o agora, só o material, não é? Pensa que não existe inferno abaixo de nós. Acima de nós é apenas esse céu que nós estamos vendo e o chão, né? Imagine tudo, a vida sendo só nós mesmos. Você pode, né? Você é capaz, essas coisas lá. Ou seja, sem Deus, sem céu, só o agora e depois o nada absoluto diante da morte. Que desespero, né, queridos? Quem encontra paz nisso? É um pensamento triste, deprimente e combina com o nosso mundo triste e deprimido. Agora, o povo de Deus, ele pode cantar outra coisa, como um velho hino que diz assim: aleluia, louvado seja aquele que me libertou. Aleluia, a morte perdeu seu poder sobre mim. Onde está, a morte, a tua vitória? Jesus quebrou todas as correntes do pecado. A salvação em seu nome. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo, minha esperança viva e eterna. Essa é a música dos homens que foram regenerados. Não é? Essa é a música que Pedro chamou aquelas pessoas para cantar no meio da aflição. E ele diz que quando você tem esse descanso, essa esperança, você mostra que Cristo é maior do que todas as coisas, do que a morte, do que a vida. É o que Paulo fez, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? A morte? O Império Romano? Jesus é tão maior, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Então ele santificou a Cristo em seus corações. Nós estamos sendo chamados durante a nossa vida, como Jeremias, como Isaías, como Paulo, como Pedro, como aquelas pessoas, a santificar a Cristo em nossos corações, através de mostrar que Cristo é uma esperança invencível,
de tal maneira que nós vamos podemos dar razão dessa esperança, e essa esperança é Cristo. Como não há nada maior do que Ele, não há nada que possa vencer essa esperança. Nós estamos certos de que nós somos mais do que vencedores por Ele. Não há nada, não há uma gota de humanismo secular. Eu vou enfrentar, eu vou encontrar força. Nós não encontramos força nenhuma. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa força. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele está trabalhando todas as coisas para a sua glória e para os seus propósitos, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, e para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus nos chama, como Pedro chamou aquelas pessoas no período de grande sofrimento, para santificar a Cristo em seus corações como Senhor, através de mostrar a esperança invencível que Cristo era em seus corações. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Nós amamos a Tua palavra. Não há nada, Senhor Pai, em nossas vidas, não há nada, Senhor Pai, que esse mundo possa criar, ou que possa surgir neste mundo, que não haja uma resposta plena, Senhor Deus, completa na Tua palavra, para nós vivermos para a Tua glória, vivermos em paz, sermos sempre abundantes, sabendo que a nossa vida não é vã em Ti, ó Deus, porque ela mostra, quando nós vivemos como homens regenerados, habitados pelo Teu Espírito, ela mostra o valor infinito de Cristo, e foi para isso que nós fomos criados e existimos. E uma vida que mostra o valor infinito de Cristo, ainda que acabe sendo assassinado como Paulo e Pedro e Jeremias, a vida não é vã, não é fútil, a vida é desfrutada. Cristo é exaltado na vida e na morte, na alegria e na tristeza, nos dias bons e nos dias maus, porque Cristo é tudo em todos. Que nós possamos nos levantar e que Tu possas, Senhor Pai, mostrar a cada um que o Evangelho é a única coisa que realmente nos dá asas, porque tudo está repousando sobre a suficiência do Seu Filho. Todo o resto dá peso, Deus. Nós, eu. Nós temos que ser nossos salvadores. Nós temos que ser aquelas que vão dar razão à sua própria vida. Nós temos que encontrar forças em nós para vencer os medos, os horrores e, por fim, enfrentar a morte. E tudo isso faz o homem ser, Senhor Pai, esse ser assustado, medroso e desesperado na vida e na morte. Que nós possamos exaltar Cristo como Senhor em nossos corações. Ó Deus, dando a razão ao mundo dessa esperança invencível que está em nós agora. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Come to me, you